Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A discussão sobre o valor do salário mínimo criou divergências entre governo e centrais sindicais. Para restabelecer o diálogo e definir outros pontos de pauta, a presidenta Dilma Rousseff concordou em agendar um encontro com sindicalistas. Para Arthur Henrique, presidente nacional da CUT, temas como o fim do imposto sindical precisam ser colocados em discussão. Em 2008, nós tivemos uma conquista importante que foi o reconhecimento das centrais sindicais como centrais para negociarem e debaterem questões de interesse geral da classe trabalhadora. Esse acordo tinha um dos pontos desse acordo era justamente uma parte do repasse do dinheiro do imposto sindical seria repassado às centrais sindicais. No entanto, esse repasse seria durante um determinado período de tempo, até que uma legislação que acabasse com o imposto sindical e aprovasse a contribuição da negociação coletiva aprovada em assembleia pelos próprios trabalhadores fosse aprovado pelo Congresso Nacional. Nós vamos cobrar do governo federal a implementação desse acordo que foi assinado em 2008 pelo governo com as centrais sindicais, dizendo claramente, nós defendemos na CUT que são os próprios trabalhadores quem devem decidir livremente sobre a sua forma de organização e a forma de financiamento das suas entidades sindicais. Os trabalhadores têm que ter o direito de dizer se o sindicato, na campanha salarial, teve ou não teve um papel fundamental, teve ou não teve um bom resultado da campanha salarial, portanto, aprovando uma contribuição vinculada à negociação coletiva e não da forma como é hoje, com imposto sindical, onde uma parte dos trabalhadores, por exemplo, nem sabe qual é o sindicato que representa, mas abre o olerite e sabe que ali naquele mês teve um desconto para um determinado sindicato que ele nunca viu, não atua na base, sindicato sem representatividade. A revolta popular que sacode a Líbia e preocupa o mundo também entrou na pauta de discussão da executiva da CUT no dia 1º de março. Quem resume a posição da central é o secretário de Relações Internacionais, João Felício. Nós estamos recebendo as informações do mundo árabe com uma enorme satisfação. Ditaduras que estão caindo, isso é motivo de orgulho para todos nós que sempre defendemos a democracia, a participação do povo, a distribuição de renda, vemos com bons olhos o que está ocorrendo lá. Nós não achamos que o melhor caminho seja a ocupação, tanto do Egito como da Líbia, outros países da região, por exércitos externos, especialmente americanos, especialmente o exército americano, que são especialistas em bancar ditaduras no mundo todo, e depois, quando as ditaduras começam a ruir, mudam de lado e já querem ocupar o país com seu exército. Não, quem tem que resolver o problema da Líbia é o povo da Líbia. Quem tem que resolver o problema do Egito é o povo do Egito. Mas a esperança nossa é que seja com muita participação política, com a participação política do povo, que eles encontrem um caminho para fortalecer organizações sociais, partidos políticos fortes, enraizados na sociedade e busquem consolidar um sistema democrático com eleições gerais permanentemente, de acordo com a vontade local. Que a esperança nossa é que os ditadores anteriores não sejam substituídos por novos ditadores apoiados por forças externas. Aí realmente a esperança nossa, caso ocorra esse tipo de coisa, é que o povo continue se rebelando até encontrar um caminho alternativo. É bom lembrar que a Líbia é o país com o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da África. Está 20 posições na frente do Brasil nesse item. Certamente, eles têm condições de decidir o seu destino de forma soberana. A CUT promoveu na semana passada em Brasília o Seminário Nacional do Setor Público. Quem faz uma avaliação do encontro é Pedro Armengol, da Executiva Nacional. O seminário ele tinha alguns objetivos básicos, que era discutir a relação entre os trabalhadores do setor público e o Estado, que envolve o debate sobre a regulamentação da Convenção 151 da OIT. Tinha como objetivo discutir algumas agendas políticas que estão sendo colocadas pelo novo governo que assumiu o Brasil a partir do dia 1º de janeiro, principalmente no que diz respeito à política fiscal e à política de gestão de pessoal e política de gestão de recursos públicos. Passa pelo debate de organização sindical do setor público, que existe hoje ainda muitas distorções e conflitos até internos dentro da CUT.
no que diz respeito à forma e concepção de organização do setor público na CUT, de forma orgânica, central, e tiramos, inclusive, a realização de um seminário específico sobre isso, inclusive já vislumbrando o debate que vai se dar na plenária nacional da CUT no final desse ano de 2011. Algumas questões tratadas no seminário serão objeto de um encontro específico. É o caso da insalubridade e periculosidade no setor público. Quem comenta é Lúcia Reis, da Direção Nacional da CUT. Esse seminário ele é muito importante na medida em que o governo federal começou a discutir um projeto de lei que finalmente vai passar a considerar a saúde do trabalhador no serviço público na legislação brasileira. Até hoje a gente não tem cobertura alguma. Então, isso é um processo que não tem sido aberto para a participação dos servidores públicos. O governo tem feito uma discussão muito interna. Nós temos notícia, informações sobre o debate que vem sendo desenvolvido e o seminário ele dá sequência a algumas iniciativas já tomadas no sentido de a gente abrir essa discussão para o conjunto das nossas entidades nacionais e sindicatos filiados, na medida em que a gente tem um anúncio que não se consolida do encaminhamento ao Congresso Nacional de um projeto de lei. Então, é uma preparação nossa, que é urgente, inclusive, na medida que a gente não sabe os desdobramentos que o processo vai ter. O mês de março marca a luta das mulheres em todo o mundo. Em São Paulo, a solenidade de abertura do Mês da Mulher foi no Sindicato dos Bancários, na quarta-feira, dia 2. Nossa reportagem foi ver de perto. Desde 1922 que no dia 8 de março é celebrado o Dia das Mulheres. Mas desta vez não será apenas um dia, e sim o mês inteiro de março servirá para comemorar e reivindicar os direitos das mulheres. A abertura, hoje dos atos do mês de março, que é justamente para a gente poder colocar em pauta as discussões que nós temos quanto às temáticas das mulheres. Então são vários pontos que nós precisamos discutir, que é desde a questão do salário mínimo, o direito à creche, a igualdade no mundo do trabalho, desde os salários e oportunidades de emprego, como também o combate à violência, porque é um absurdo ainda nos dias de hoje nós temos o número que nós temos de mulheres sendo espancadas, mortas e violentadas dentro dos seus próprios lares e na sociedade. No setor do vestuário, já não estamos mais só trabalhando o mês de março. Hoje a gente trabalha o mês de março e o mês de abril também. Porque nós criamos uma cultura de fazermos palestra dentro das empresas, no local de trabalho mesmo. Há uma grande dificuldade de levar as mulheres para o sindicato, enfim, para os espaços onde ela possa estar indo depois dos seus afazeres domésticos. Então nós criamos essa cultura e estamos fazendo palestra dentro das empresas, no local de trabalho, porque através dessas palestras a gente consegue conscientizar as mulheres dos seus direitos. A classe trabalhadora não podemos entender o Dia Internacional da Mulher como o dia em que se reflete os problemas e as soluções para a questão da mulher. Nós precisamos refletir todos os dias. Então ter um mês exclusivo para refletir a realidade da mulher no mundo inteiro é fundamental. Primeiro, as mulheres da CUT, sempre desde a fundação da Central Única dos Trabalhadores, tiveram uma agenda de debate interno e externo da CUT voltada para o mundo do trabalho. E eu penso que atividades nesse período são só a conclusão de um longo processo. E esse ano em particular, o 8 de março, no ano em que nós elegemos a primeira mulher presidenta da República, tem um significado muito grande. Um significado de conquista, mas um significado de reflexão. O que é que nós queremos? No mesmo evento, foi feito o lançamento estadual da Marcha das Margaridas. Quem comenta é Carmen Foro, secretária nacional do Meio Ambiente da CUT. Eu acho fundamental, primeiro, a atitude que a CUT tem tido de orientação política para todos os estados brasileiros, com seus eixos, que muitos deles e a maioria deles combinam com os eixos da Marcha das Margaridas. A atitude política da CUT São Paulo, a atitude política da Marcha Mundial de Mulheres aqui de São Paulo, fazerem um lançamento político juntos. Chamar
para as mulheres, para o momento que nós estamos vivendo e o que a gente vai estar pautando para os nossos passos futuros. Carmen Foro foi premiada com o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz pela sua atuação política e sindical. Ela falou sobre o prêmio que foi entregue no dia 1º de março em sessão solene no Congresso Nacional. Olha, para mim que sou uma mulher do campo, eu já falei outras vezes, é fundamental receber do Senado brasileiro um prêmio que tem um simbolismo histórico de quem foi Berta Lutz, uma mulher que tinha referência enorme em torno da luta pelo direito ao voto. Então, ele é muito significativo. Reconhecer uma trabalhadora rural por seu papel relevante na luta das mulheres, para mim é uma conquista, mas não é uma conquista só minha. Eu penso que é das mulheres esse prêmio, porque eu sou apenas representante desse sentimento e desse conjunto de articulação históricas e de lutas históricas que as mulheres realizaram nesse país. Hoje a gente consegue ter um grau de visibilidade recebendo um prêmio dessa natureza. Em virtude do feriado de Carnaval, o Dia Internacional das Mulheres será comemorado no dia 12 de março, com uma caminhada e panfletagem. O tema deste ano é a denúncia da violência contra a mulher. Em São Bernardo, foi dada a largada para o processo eleitoral no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Nossa equipe conversou com Sérgio Nobre, que destacou o papel dos comitês sindicais de empresa. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está em período de eleição. Aqui a eleição funciona um pouquinho diferente dos demais sindicatos. Para explicar como é que funciona esse processo eleitoral, ao meu lado o presidente do sindicato, Sérgio Nobre. Sérgio, como é que estão as eleições aqui e como que ela funciona? As eleições aqui elas se dão em 2 momentos. Numa primeira fase das eleições, os trabalhadores na sua empresa escolhem o que a gente chama de comitê sindical de empresa. É a representação do sindicato naquele local de trabalho. Hoje são 91 empresas que contam com esse tipo de representação. E o papel desse comitê é simples, é fiscalizar o cumprimento dos acordos, das convenções coletivas e encaminhar todas as reivindicações dos trabalhadores naquele local de trabalho. Numa segunda fase das eleições, é que a categoria escolhe a direção executiva do sindicato. Então escolhe quem vai ser o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral. Então é uma eleição diferente por conta disso, quer dizer, poucos sindicatos no Brasil têm essa estrutura, têm a representação sindical no local de trabalho. E na nossa categoria, graças a esse modelo, né, da representação nos locais de trabalho, do debate que se faz, é um modelo que já vem já há mais de 30 anos na categoria, nós conquistamos um grau de unidade extremamente interessante. Então as eleições são feitas por chapa, e nessas 91 empresas apenas 5 vai ter uma disputa com mais de uma chapa, o que mostra o grau de unidade da categoria. Então no nosso caso, o momento das eleições não é um momento de conflito, ele é um momento de debate de propostas, do que nós vamos planejar para o futuro, para os próximos 3 anos, e é um momento muito rico de debate na categoria. Esse ano nós queremos, inclusive, estamos trabalhando num projeto de lei que valorize isso, né? Reconheça a existência do comitê sindical e seu papel de negociação. Então é algo importante por conta disso também. A direção executiva da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT realizou o encontro preparatório do 8º Congresso da categoria, que está marcado para abril. O evento foi na semana passada e contou com a presença do ex-ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vanucchi. Aproveitamos a ida a São Bernardo e visitamos a subseção do DIEESE no Sindicato dos Metalúrgicos. Ali, gravamos mais depoimentos para a série Filie-se ao DIEESE. A subseção dos metalúrgicos é uma subseção grande, é uma subseção de 3 técnicos e que presta serviço em diversas áreas. Nas negociações diretas com as empresas, nas campanhas salariais, nas negociações das convenções coletivas, nas grandes discussões nacionais que o sindicato participa, como a discussão de política industrial, com as discussões de política econômica, contribui nas discussões do próprio congresso do sindicato, do congresso da categoria, enfim, e produz diversos estudos tentando subsidiar naquilo que o sindicato precisar. O importante não é só se filiar ao DIEESE, mas levar o DIEESE para dentro do seu sindicato, como nós temos aqui a nossa subseção. Hoje a informação ela é poder, então sem a informação não tem negociação, o sindicato não vai para lugar nenhum. Então filie-se ao DIEESE e crie subseções.
Os trabalhadores terceirizados das sondas da Petrobras na Bahia estão em greve desde segunda-feira, dia 28. Eles lutam contra a precarização dos contratos de trabalho e prometem paralisar em outros estados se não forem atendidos pela estatal. Foi comemorado no dia 28 de fevereiro o Dia Internacional de Conscientização sobre as LER-DORT. As lesões por esforços repetitivos são a maior causa de afastamento do trabalho em todo o mundo e atingem muitas categorias. Dados da Receita Federal mostram que mais de 700 mil empregados e empregadas domésticas saíram da informalidade entre 2006 e 2010. Isso foi possível com a regra que permite abater a contribuição previdenciária no imposto de renda patronal, uma renúncia fiscal que beneficia centenas de milhares de trabalhadores. E nesta sexta-feira, dia 4, o bloco Siri na Lata desfila pelas ruas de Aracaju, reunindo sindicatos, estudantes e movimentos sociais. O bloco, criado pela CUT Sergipe, utiliza o humor e a alegria para protestar, criticar e cobrar patrões e governantes. E o Jornal da CUT fica por aqui e deseja a todos um bom carnaval excelente, com muita paz. Até a próxima edição.